Olá, rubro-negros, estamos começando agora a falar sobre a vitória do Flamengo por 2-1 contra o Criciúma. Jogo esse que ocorreu em Brasília, mando do Flamengo, mando de campo do Flamengo. Foi uma vitória com uma atuação muito ruim do Flamengo, mas isso aí a gente vai comentando com o passar do vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre o jogo. Vamos lá. O Flamengo começou o jogo, como na maioria das últimas partidas, não começou bem o jogo. O Flamengo começou com dificuldades, não conseguindo chegar no campo de ataque. Com isso, o Criciúma foi aproveitando os erros de passes do Flamengo e foi chegando no campo de ataque, foi ganhando escanteios nesses erros do Flamengo de passes, nessas perdidas de bolas no meio campo, como aconteceu uma com o De La Cruz. O Flamengo, com o passar do tempo, foi melhorando na partida. O Flamengo conseguiu, em bons passes do De La Cruz, em boas jogadas individuais do Everton Cebolinha, o Flamengo conseguiu começar a criar alguma coisa, começar a chegar no gol. Numa dessas foi numa jogada, não me lembro quem que foi que passou por Pedro, e o Pedro conseguiu chutar pro gol, mas isolou, né? Jogou a bola quase na arquibancada praticamente, foi um chute muito ruim. Uma outra jogada, o Everton Cebolinha fez mais uma boa jogada individual e cruzou, fez o cruzamento para a área, mas a bola passou por todo mundo, passou pelo Gerson, que quase chegou cabeceando para fazer o gol. O Flamengo não conseguiu, nesses bons minutos, abrir o placar e depois, num lance de bola parada, numa cobrança de falta quase do meio do campo, o jogador do Criciúma, numa desatenção impressionante do time do Flamengo, o jogador cruzou a bola lá na segunda trave, o jogador ganhou no alto, o Ayrton Lucas eu acho que nem chegou a pular, não sei se não estava prestando atenção, mas eu acho que no lance o Ayrton Lucas não chega nem a pular, o cara cabeceia a bola para dentro da área. O Flamengo, ninguém do Flamengo consegue chegar para cortar, não consegue chegar para bloquear, o cara finaliza pro gol e o Rossi faz uma grande defesa. No rebote da grande defesa do Rossi, mais uma vez, ninguém do Flamengo consegue tirar a bola dali, não consegue bloquear a finalização, e o mesmo jogador que já tinha finalizado pega o rebote e faz o gol. É impressionante que o Flamengo, assim, se você não falar que é em 3 disputas, o Flamengo perdeu 3 jogadas ali dentro da área que o Criciúma ganhou. E seja na cabeçada, seja na primeira finalização, seja na segunda, ninguém do Flamengo em nenhum momento consegue dar uma bicuda, tirar a bola dentro da área, ou então simplesmente bloquear, atrapalhar. Não tem nenhum momento que ninguém consegue bloquear ou atrapalhar o jogador que finaliza 2 vezes pro gol. É impressionante como o Flamengo sofre gols quase todo jogo, e ultimamente tem sido todo jogo, e o Flamengo, na maioria dessas vezes, é em lances de bola parada. Vamos dizer, muitas delas foi em cobrança de escanteio, mas também vieram gols em lances de falta. E essa, mais uma vez, um lance de bola parada, um lance, mais uma vez, de bola aérea. O Flamengo sofre gol. Depois de uma semana de descanso, uma semana de treino, acho que até um pouco mais que isso, de descanso, acho que o Flamengo, eu achava que o Flamengo voltaria não cometendo esse erro, não deixando o adversário fazer gols em lances de bola parada, mas é difícil quando o jogador simplesmente parece não prestar atenção no momento que o jogador do adversário cobrou a falta rápida. E o Flamengo mais uma vez sofre um gol completamente defensável. E com isso é mais um gol sofrido, é mais uma partida em que o Flamengo não consegue passar sem sofrer gol. E é mais um gol sofrido no primeiro tempo, né? O Flamengo ultimamente vem sofrendo gol no primeiro tempo e vem saindo atrás. E aí aquele negócio, sair atrás, o Flamengo sempre tem que correr atrás do placar, pra ganhar a partida tem que fazer 2 gols. Quanto Fortaleza, quanto Cuiabá não conseguiu fazer isso. Felizmente, quanto o Criciúma conseguiu. O Flamengo ainda tentou algumas coisas ali no final do primeiro tempo, mas tipo, teve um lance que eu acho que o Ayrton Lucas joga uma bola na área, sabe, um cruzamento ruim, e o Arrascaeta consegue cabecear porque antecipa o trauco, mas sabe, a bola nem chega perto do gol. E aí termina o primeiro tempo, a gente, né,
A gente espera, quando você vê aquela atuação, você vê o placar, você espera que venha substituições, porque muitos jogadores faziam atuações individuais muito ruins. E o Tite volta com o mesmo time. Assim, pra mim foi surpreendente, porque com a atuação coletiva e individual de alguns jogadores, pra mim foi totalmente surpreendente ele voltar exatamente com o mesmo time. Porque no jogo passado contra o Fortaleza, o Flamengo estava mal no segundo tempo. O jogo pedia substituições no time do Flamengo, porque o jogo estava um caos, os dois times também atacavam, mas também estava quase sofrendo gol e sofre gol. E aí o Tite, depois do gol sofrido, ele substitui no jogo passado contra o Fortaleza. E aí dessa vez a gente esperava o quê? Substituições, né? Aprender com os erros, né? E não, o Tite volta com o mesmo time, com um time que não estava jogando absolutamente nada, que jogou alguns minutos, mas não conseguiu fazer o gol e sofreu um gol. Ele volta com exatamente o mesmo time e o Flamengo faz 9 minutos ruins, como já tinha feito no primeiro tempo. E aí o Tite lembra que pode fazer substituições e que tem como melhorar o time com as substituições. Ele substitui o Davi Luiz sai, mas acho que ali o Davi Luiz eu acho que é mais substituído porque tem um cartão amarelo, tinha acabado de tomar cartão amarelo. E aí ele tira o Ayrton Lucas, que na minha opinião era o pior jogador do Flamengo na partida. E olha que teve muita gente jogando mal. E ele coloca o Vina. Com a entrada do Vina, o Flamengo melhora com o passar do tempo. Não é assim uma melhora absurda, mas o Flamengo melhora no jogo. Nisso, por exemplo, o Flamengo tem uma jogada ali pelo lado esquerdo, numa boa troca de passes. A bola fica ali, o Arrascaeta consegue, vamos dizer assim, a disputa aí no drible, consegue ultrapassar os jogadores do Criciúma. E o jogador do Criciúma faz falta no Arrascaeta dentro da área. Eu acho que no lance, assim, o árbitro não marcou o pênalti na hora. O VAR precisou chamar. E o árbitro, depois de rever o lance lá no VAR, marcou o pênalti. Assim, eu achei um pênalti claríssimo. Não entendi muito o debate. Pra mim foi um pênalti claro. O Pedro foi cobrar e o Pedro cobrou muito mal. É impressionante como a cobrança do Pedro foi horrível. O goleiro do Criciúma não precisou nem fazer uma grande defesa para defender, porque a bola foi praticamente quase no meio do gol, um pouquinho mais para a esquerda do goleiro. Sem nenhuma dificuldade nenhuma, o goleiro simplesmente só caiu e defendeu, porque a cobrança foi horrível. E assim, com todo respeito, o Pedro já cobrou vários pênaltis no Flamengo, já perdeu também. Não acho que ele seja o melhor cobrador de pênalti do Flamengo. Acho que o Arrascaeta, que como o Gabriel também não vinha bem cobrando pênaltis, e ele hoje é reserva, acho que o Arrascaeta é o melhor cobrador de pênalti do Flamengo, e eu acho que ele que deveria cobrar pênaltis no Flamengo. Na Copa América ele cobrou em 2 disputas de pênalti pelo Uruguai, fez os 2 gols só pra concordar ainda mais com o que eu estou falando, que o Arrascaeta cobra muito bem pênalti, na minha opinião, e no Flamengo ele já cobrou muito bem, acho que errou uma vez, que eu me lembro. Então eu acho que o Arrascaeta deveria cobrar, embora o Pedro já tenha feito gols de pênalti no Flamengo. No escanteio do lance que veio o pênalti, o Flamengo quase empata o jogo num lance que o Eric pulga a cabeça e a bola vai no travessão, e a bola bate no travessão e vai pra fora, assim, não chega nem a bater na linha, né? Ali foi azar. No rebote, o Léo Pereira não consegue chegar a tempo, só que o Léo Pereira não chega a tempo e o goleiro, além de dar tirar a bola, o cara praticamente assim, ele tira a bola praticamente numa voadora. E ele tira a bola e acerta a bola e o Léo Pereira. Se é o atacante que tenta uma bicicleta e chuta, pega na bola, mas também pega no adversário, a tendência é a arbitragem marcar falta. E falta dentro da área, em lances quando é o defensor no atacante, normalmente isso é pênalti. Não consegui entender muito bem por que esse lance não foi marcado pênalti. Eu acho que assim, um lance muito claro, que o goleiro vai com uma força desproporcional, numa voadora praticamente, vamos dizer assim, acerta a bola e acerta o Léo Pereira na cabeça. E o VAR não chama, o árbitro também não marca nada. Acho que a minha visão é que o árbitro não marcaram, não sei se marcariam, mas eu acho também que não marcaram porque tinha acabado de ocorrer pênalti pro Flamengo, né?
E o Flamengo perdeu o pênalti e o time do Criciúma reclamou muito, então eu acho que não marcaram muito por causa disso, mas... E também não tenho certeza se marcariam mesmo no lance normal do jogo, embora, né, normalmente esse lance deveria ser marcado pênalti, né? Mas tudo bem. O Flamengo, ainda assim, não desiste, continua tentando, até porque ainda tinha tempo, conseguiu numa boa jogada em que... acho que até antes do gol... Não, é isso mesmo. Numa boa jogada, o Vina acha bem o Arrascaeta ali entre linhas. O Arrascaeta encontra um bom passe para o Pedro. O Pedro de primeira, que foi uma boa movimentação que ele fez, ele conseguiu sair da marcação, ele chuta de primeira e faz o gol. Ali o Flamengo cresce no jogo, né? Tanto que aí depois vem entradas do Gabriel, o Flamengo substitui o Tite, começa a botar o time mais pra frente, entra o Luiz Araújo, entra o Gabriel, vai sair o cara, né, substituições, o De La Cruz se torna até primeiro volante do Flamengo, o Gerson também sai, é substituído, fica De La Cruz sendo o primeiro volante, não tendo mais ninguém. O Flamengo com um monte de atacante. Nisso, numa boa jogada do Vina, ele faz um cruzamento, o goleiro defende e o Luiz Araújo muito bem cabeceia a bola para dentro da área, ajeitando pro Gabriel, e o Gabriel simplesmente isola numa ótima oportunidade. Ali é um lance que o centroavante, bola ali, que ele sendo canhoto, bola caiu exatamente na perna que ele não pode perder. Assim, não dá para perder esse tipo de gol. Felizmente depois ele conseguiu, né, com um pênalti marcar, mas não pode um centroavante perder um gol daquele, e o Luiz Araújo foi muito bem no lance, sem Vina também. Aí tudo bem, o Flamengo continua tentando, e aí vem um lance meio bizarro, vamos dizer assim, que o Everton Cebolinha estava com a bola dominada dentro da área, ele, não sei se ele parecia que ia finalizar, e aí eu acho que um torcedor tinha jogado uma bola para dentro do campo, e tinha duas bolas, só que aquela bola não estava interferindo no lance. As bolas estiveram assim na mesma posição ali do lado esquerdo de ataque do Flamengo ali na área, mas não estava interferindo em absolutamente nada. Tanto que o Everton Cebolinha passa com a bola do jogo por essa bola que estava caída ali no canto, parada ali, e parecia que ele ia finalizar, e o jogador do Criciúma simplesmente achou uma ideia brilhante em chutar essa bola que não era a bola do jogo, na outra bola. E interrompe, para a jogada completamente. O árbitro, pela regra, esse tipo de coisa, vamos dizer assim, o jogador não pode chutar, sei lá, uma bola ou qualquer outra coisa na bola de jogo, e o árbitro vai marcar pênalti, porque isso está na regra. Eu admito que eu não conhecia essa regra, mas estão aí, nós torcedores não somos obrigados a saber todas as regras no futebol, quem tem a obrigação de saber isso são dos árbitros, com certeza, e dos jogadores. E o jogador do Criciúma demonstrou que não sabia essa regra, né? Eu também admito que eu não sabia. Mas eu fiquei até surpreso que na hora eu achei que tinha chutado, a bola tinha pego na mão, tinha marcado pênalti, mas não. Foi dentro da área, ele ao chutar a bola na outra bola de jogo, aquilo ali dentro da área é pênalti. E o Arthur foi muito bem e foi convicto, né? A gente que sempre critica a arbitragem, né? É bom deixar claro que nesse momento o Arthur foi muito bem. Ele marcou o pênalti com convicção e os caras reclamando e ele nem aí pra coisa, marcou o pênalti. Nisso o Gabriel, que já estava em campo, cobrou o pênalti muito bem e fez 2-1 pro Flamengo. O Flamengo conseguiu virar o jogo, ou depois o árbitro deu mais 10 minutos, depois mais 2 minutos ainda, e acabou tipo assim, querendo ou não, um time que o Criciúma fez cera, gastou muito tempo fazendo cera o segundo tempo inteiro e acabou, vamos dizer assim, o time que fez cera o segundo tempo inteiro acabou sendo favorecido com os 10 minutos, ou no total acho que chegou até 12. Porque eles que fizeram cera, mas como o Flamengo conseguiu ver, quando chegou nos acréscimos o Flamengo já estava ganhando. Entendeu? E o Arthur foi muito bem de novo nos acréscimos, é bom deixar claro aqui, apesar desse comentário, o árbitro mais uma vez foi bem, porque o jogo era para tudo isso mesmo de acréscimo. E o Flamengo ali, simplesmente, o Tite não podia mais fazer substituição, porque como o Tite não fez substituição
no intervalo, e sim aos 9 minutos, o Flamengo já tinha feito, não todas as mudanças, o Flamengo tinha feito 4 mudanças, ainda poderia entrar mais um jogador, mas já tinha parado o jogo 3 vezes. Então nisso não dava pra fazer coisa, o Flamengo ali teve que segurar a bola, gastar tempo, porque defensivamente não tinha mais como botar jogador, um volante, um zagueiro, não tinha mais como, porque a gente tinha parado todas as 3 vezes que era possível para fazer. Com isso, o Flamengo ficou marcando com, além dos últimos jogadores ali, dos zagueiros, dos laterais, ficou o De La Cruz marcando o Arrascaeta. Felizmente o Flamengo foi inteligente, trocou passes, gastou tempo, não deixou o Criciúma. E olha que teve um momento no jogo que o Gabriel chutou uma bola, faltando que 40 segundos para acabar, desnecessariamente, e deu a bola pro Criciúma, que ainda conseguiu um ataque. Sorte o jogador do Criciúma, eles trocaram o passe, chegou ali, chutou, a bola foi para fora, mas assim, totalmente desnecessária essa finalização pro gol, né? Mas 2-1 pro Flamengo. O Flamengo fez um jogo muito ruim. Me fez lembrar atuações que o Flamengo também venceu nesse Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo teve alguns bons momentos, mas na maioria das vezes não foi bem. Que foi partidas assim, mais recentes, foi partidas contra Cruzeiro, partidas contra o Bahia, em que o Flamengo também era mandante. E o Flamengo não jogou bem. E ainda assim ganhou. Porém, é bom destacar que essas últimas 3 partidas do Flamengo, sejam atuações, essa ainda dessa vez o Flamengo ainda ganhou, mas sejam atuações individuais e coletivas, foi muito ruim do Flamengo. O Flamengo não jogou nada bem contra Cuiabá, contra Fortaleza e agora contra Criciúma. E dessa vez o Flamengo ganhou por causa, não sei se o Flamengo conseguiria marcar. O Flamengo ganhou porque o jogador do Criciúma achou uma brilhante ideia de tomar a bola na outra, ali dentro da área. Mas uma bola que não estava no jogo. Tirando isso, não sei se o Flamengo marcaria, e se o Flamengo não tivesse marcado, o Flamengo mais uma vez deixaria de ganhar uma partida em que o Flamengo tinha que ganhar contra um time inferior e o Flamengo jogando como mandante, mesmo não sendo Maracanã em Brasília, e o estádio praticamente era o quê? 90, 95% com a torcida do Flamengo. O Flamengo precisa de mudanças. A atuação do Flamengo foi muito ruim, a atuação individual de vários jogadores foi muito ruim. Eu consigo pensar que vários, rapidamente aqui, jogadores que fizeram atuações muito ruins. Foi Ayrton Lucas, o Wesley, Fabrício Bruno, deixa eu pensar mais alguém aqui. Acho que tem mais alguém que eu não tô me lembrando. Arrascaeta foi outro jogador que fez uma partida assim, ele sofreu o pênalti, ele deu passe. Tudo bem. Mas no geral foi muito mal. Sumiu do jogo, participando pouco. E sabe, perdendo a bola numa jogada que ele tá com a bola dominada e o cara vem e rouba a bola dele. Entendeu? Ayrton Lucas, mais uma vez, o Flamengo sofre gol pelo lado esquerdo, iniciando pelo lado esquerdo, e ele de novo estava na jogada. Muito mal ofensivamente, uns cruzamentos horríveis, impressionante. O Wesley voltou, assim como já tinha acontecido na última partida do Flamengo. O Wesley mais uma vez não fez uma boa partida e de novo quase marcou um gol contra, só que dessa vez não chegou perto de marcar um gol, mas de novo ele cabeceia a bola para trás, sendo ali no lance de escanteio. E não fez um bom jogo, não foi bem defensivamente. As boas atuações que ele fez na época dos Jogos da Copa América, não sei, não repetiu. Essas últimas 2 partidas dele foram muito ruins. O Fabrício Bruno também não gostei da partida dele, não bem, nem com a bola e nem sem a bola, então, assim, difícil até entender, assim, achei até que ele poderia ter sido substituído ao invés de ser o Davi Luiz. Eu até entendo que o Davi Luiz tinha cartão, mas eu acho que o Fabrício Bruno merecia muito mais ser substituído que ele. Outros jogadores que também acho que fizeram uma atuação não tão boa foi o Gerson. Acho que o Gerson não fez uma boa atuação. Achei que ele não participou tanto do jogo, quando participou não participou tão bem assim. Então eu acho que assim, acabei de falar aqui 5 jogadores. Pra mim o pior em campo foi o Ayrton Lucas, vamos deixar claro. Mas acabei de falar aqui 5 jogadores em que eu não gostei das atuações. Entendeu? Então, metade do time praticamente. Então, assim, e dos jogadores de campo é a metade. Né? Então, com isso, você vê isso e aí você vê o Flamengo tomando gol todo santo jogo. O que você pensa? Mudanças. E precisa ocorrer mudanças.
seja mudanças na lateral esquerda, o Vina tem que entrar no time, e o Léo Ortiz é a mesma coisa. O Léo Ortiz tem que ser titular do time. Os jogos que o Léo Ortiz jogou no Flamengo no tempo de Copa América, o Léo Ortiz foi muito bem. E não consigo entender porque ele não entra, não está jogando de titular, seja de jogar ali de volante, no lugar do Pulgar ou do Ala, seja o que for, que ele jogou muito bem ali de volante, ou então na zaga mesmo, porque não dá pra você achar que, ok, tem alguns momentos que não é só culpa dos zagueiros do Flamengo, mas você acha que tá tudo bem quando o Flamengo toma gol todo o santo jogo? Eu não acho. Então eu acho que o Léo Ortiz deveria entrar no time, o Varela é outro que também pode voltar, mas eu acho que assim, nesse primeiro momento, Vina e Léo Ortiz precisam voltar a ser... Precisam voltar não, precisam ser titulares do Flamengo, porque eles nunca foram titulares assim numa sequência tendo todos os jogadores do Flamengo. O Flamengo venceu o jogo, mas foi mais uma atuação ruim do Flamengo e o Tite precisa fazer essas mudanças para melhorar o Flamengo. E o Flamengo precisa, agora com todo mundo, com todos os jogadores de volta, o Flamengo precisa voltar a jogar um bom futebol, a não sofrer gol e a conseguir ganhar jogos com mais tranquilidade, que é algo que o Flamengo simplesmente tem tido enorme dificuldade de fazer. Então é isso.